E aí, você sabia que me achar na rua hoje? Quem achou da família? Você que me achou na rua hoje. Ah, Sabia achei, não? achei. Imaginava? Imaginei. O quê? Eu sabia que a senhora ia vir. Fazer o que na rua? Eu Sim. andando a pé, pra cima e pra baixo. A pé, só andava de carro. Eu tava andando a pé. Nunca vi não, a senhora andando a pé não. Andava, né? Na escola, mas não anda Na mais. escola, andando mais Aí não. agora tá andando de pé no meio da rua. Tá muita suta. Pra casa. E os alunos, quando você encontrou hoje? Todos. Doido. Não gostei do que estava fazendo. Abraçando. Eu tava vendo a senhora, viu? A senhora toda soltinha pro lado deles. Eu achei quantos hoje? Uns 5? Uns 5. E não gostei. Não? Não. E mesmo se eu tivesse gostado, eu ia gostar novamente. Você me ama, Renan. Ah, assim.